Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Precioso Deus e eterno Pai, Tua palavra, ó Deus, nos chama para crer em Ti. E o Senhor tem nos dado fé em nossos corações para crer. E nós Te agradecemos, Pai. Agora nos aproximamos de Ti e rogamos que o Teu Espírito, que vivifica a palavra, possa mais uma vez vivificar as Escrituras e nos fazer, ó Deus, refletirmos, que possamos, ó Deus, sairmos daqui abençoado. O Senhor sabe, ó Deus, cada um que aqui entrou, onde estão suas falhas, suas fraquezas, aonde precisa, ó Deus, ser ajudado. Por isso, nós damos liberdade ao Teu Espírito, para que nos conduza de forma que cada problema seja atingido, especialmente no que se refere ao lado espiritual, mas também quanto à saúde, que haja cura, libertação. Se alguém está desanimado, meu Deus, se alguém pela internet ou presente tem sido atingido por espíritos de desânimo, até mesmo espíritos de suicídios, Deus, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. Seja cada um liberto pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus 11, versículo 1 ao 6, depois verso 23 ao 29. Vamos procurar ser bem breve. Aos Hebreus, capítulo 11, verso 1 ao 6. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho do que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Agora, verso 23 ao 29, do mesmo capítulo. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que, por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa.
Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Podeis assentar? Nós vamos falar nesta noite sobre o tema A Maior Herança. A maior herança que um mortal pode possuir. Quando fala sobre isso, as mentes carnais, as mentes naturais, logo vão pensar em uma riqueza, em grandes edifícios, grandes quantidades de dinheiro, mas isso não é nada, porque isso são tudo coisas passageiras. Tudo passa. O dinheiro passa, a fama passa, a beleza passa, a juventude passa. E alguém que toma para si como que sendo a maior herança os bens desta vida, se depara no final do caminho como não tendo encontrado e possuído nada. Como tendo perdido uma batalha, tendo perdido a oportunidade. Mas nós somos agraciados por Deus. Eu me lembro de uma mensagem que o profeta fala de um certo irmão muito pobre. Ele tinha vários filhos, eu não me lembro agora a quantidade de filhos, e eles eram pobres. E aquele irmão estava queixando-se da sua pobreza. E o profeta olhou para ele e disse: você é um milionário. E ele disse: como, irmão Branham? Não tenho nada. Aí ele disse: vamos ver então quanto você possui. E ele disse: comece a anotar. Você tem uma esposa que alguns milionários aí dariam tantos bilhões para ter uma esposa como a sua. Anota aí quantos bilhões. Foi anotando. Você tem filhos que pessoas que têm muito dinheiro não têm e dariam mais tantos milhões para possuir filhos como os teus. Vai anotando. Ele foi anotando. Você tem saúde que pessoas que possuem muito dariam mais tantos milhões para ter a saúde que você tem. Anota o valor. E ele foi anotando. Soma agora. Quanto deu? Você é realmente bilionário. Então, muitas vezes, nós esquecemos de olhar. Eu gosto daquele velho hino que diz assim: contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás com surpresa o quanto Deus já fez. Porque há momentos que o diabo vai te pressionar a olhar só o lado negativo, porque todos têm. Falava com o irmão Reinaldo hoje pela manhã, depois do culto, sobre a escritura de Pedro, onde ele diz que os irmãos ao redor do mundo passam as mesmas aflições. Todos têm aflições, todos têm problemas. Mas a questão é, quando você para focalizar só o lado negativo, aí começa a pessoa a achar que realmente ela é um miserável. Mas quando você passa a olhar o que Deus tem te dado, a paz que Deus tem te dado, a vida eterna, o privilégio de conhecer o que você conhece. Eu estava pensando outro dia assim, me veio na minha mente, quando a mensagem alcançou meu pai, há tantos anos atrás. Creio que no ano 73 ele escreveu, né, para Goiânia, e aonde foi enviados os obreiros. E eu pensei, se Deus não tivesse cruzado a minha família, onde eu estaria? Onde eu estaria? O que seria de mim? E assim eu creio que cada um deve pensar.
Há alguns aqui que não foi através da família, Deus veio diretamente a você. Há outros que foi através da família, Deus cruzou lá na sua família, vindo para chegar em você. Então, irmãos, nós somos um povo privilegiado. E nós devemos todos os dias dar glórias a Deus, agradecer a Deus pela mensagem, pelo Calvário, por Deus ter nos dado o privilégio de olhar para o Calvário da maneira que nós olhamos. Porque o Calvário é conhecido pelo mundo, mas o mundo não olha da maneira que nós olhamos. Veja, os soldados, eles foram até salpicados por sangue literal de Cristo, mas não fez efeito nenhum na vida deles. Nós não tivemos acesso ao sangue dele literalmente, mas o sangue dele teve efeito na nossa vida, porque tivemos a graça de Deus para olhar para esse sangue da maneira correta. E aqui estamos resgatados, irmãos. E se não bastasse Ele ter nos dado família, saúde, paz, se não bastasse isso, Ele tem nos dado a certeza de um amanhã, de uma vida além dessa. Quando tudo terminar, nós estaremos na eternidade com Deus. Irmãos, que privilégio! Isso deveria fazer nós andarmos realmente alegres. E eu estava vendo nessa mensagem aqui, o profeta diz assim, ó, veja só, ele diz, nós cremos, Deus Todo-Poderoso, que tu desejas que teus filhos sejam felizes. Não significa que temos que ser carrancudos e tristes, porque está escrito que o coração alegre faz bem como um remédio. Deus quer que nós sejamos felizes. E Ele tem nos dado razão para isso, de sermos felizes. Ah, mas meus filhos não são como eu queria. Sim, mas muitos gostariam de ter os filhos que você tem. Muitos gostariam de ter os pais que você tem. Muitos gostariam de ter um pastor como você tem. Muitos gostariam de ter um companheirismo como você tem. E o que temos feito com tudo isso? Que tipo de vida temos? Que tipo de gratidão temos expressado? E amamos desfrutar de tuas bênçãos, ter esse maravilhoso companheirismo aqui juntos. E enquanto nós, como crentes em tua palavra, temos companheirismo ao redor da palavra, é para isso que viemos aqui. Não somente para ouvir uma mensagem, mas para adorar e ter comunhão contigo através da leitura e pregação da palavra. Que privilégio, irmãos! Viemos aqui para ter comunhão com Deus, para ouvir a palavra de Deus. Então essa é a herança que Deus tem nos dado. Quando o nosso profeta, veja vocês, o ministério que Deus deu a ele, mas ele não usou aquele ministério para se propagar a si mesmo, por isso ele não era visto, por isso ele não tinha uma prosperidade material como outros tinham. E muitos nasceram do ministério do profeta, como Oral Roberts e tantos outros. E eles viram aquele ministério e eles começaram a se inspirar e a pregar, e cresceram e fizeram grandes e grandes catedrais. E certa vez ele foi visitar a igreja de um deles, e aquilo era algo espetacular, aquela construção, os funcionários, os escritórios e tudo. E ele olhou e disse para si mesmo, e ele saiu do meu ministério. E eu tenho uma maquininha de escrever, simples, um escritóriozinho. E ele começou a pensar, e aquilo veio um certo complexo nele, como que dizendo, o que tenho eu recebido? E Deus chamou ele para um lado e disse assim, eu sou a tua porção. Aleluias! Eu sou a tua porção.
E eu creio que Deus nesta noite está dizendo para você: eu sou a tua porção. Tem uma herança maior do que essa? Deus ser a nossa porção, ser a nossa bênção, ser o nosso amigo, nosso companheiro, o nosso Senhor. Por isso, irmãos, veja, nós lemos aqui que a fé é o firme fundamento, e que através da fé foi aonde nossos irmãos alcançaram o que alcançaram, e que sem essa fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque Deus nós não vemos com nossos olhos. Outras heranças se vê com os olhos. Outras heranças você pode ir lá tirar um extrato bancário e dizer: está aqui, estou vendo, estou apalpando. Mas a nossa herança não estamos vendo com os olhos. Por isso necessitamos de fé para crer que ela existe. E que ela é real e muito mais real do que qualquer outra aqui passageira. Então veja, eu não preciso fé para crer que eu estou diante de vocês, porque eu estou vendo. Mas eu preciso fé para crer que Deus está aqui entre nós, porque meus olhos não o vê. Então por isso a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Não há possibilidade nenhuma de agradarmos a Deus sem fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus fala daquilo que é invisível, dizendo: existe algo, existe uma cidade, existe uma recompensa, existe uma vida eterna. E você diz: eu creio. Creio por quê? Porque Deus falou e Ele não pode mentir. Existe uma vitória para mim, existe uma vitória para minha família, existe uma vitória para meus filhos. Hoje pela manhã eu falava com uma irmã, dei uma carona para ela e no caminho ela falando das bênçãos de Deus, agradecida por tantas intervenções de Deus na vida dela. De repente ela disse: só que eu sinto tanto meus filhos não estarem nesta fé. Eu disse: irmã, não há problema, somente requeira eles perante Deus. Porque na mensagem tua casa, o profeta diz assim, citando as Escrituras: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Aí o profeta mesmo faz a pergunta, diz: como pode ser salvo eu e minha casa, se a salvação é individual? Aí o profeta diz: desde que você exerça a mesma fé que você exerceu para a sua salvação, exerça pela salvação dos teus filhos. Deus te dará ali, não há dúvida disso. Como Ele vai fazer, nós não sabemos. Se vai tratar com eles na última hora, nós não sabemos. Mas se você os requer, você os terá ali, porque é uma promessa. É uma promessa. E nós cremos nisso, por quê? Porque a palavra disse. A palavra disse, você toma, mesmo que seus olhos não vejam, mesmo que naturalmente você veja rebeldias, veja tantas coisas na vida deles, mas a tua fé diz: eu não estou olhando para o que meus olhos veem, eu estou olhando para o que a palavra disse. Eles não serão salvos porque você é salvo, eles serão salvos porque você exerceu fé para Deus os salvar, e Deus honrará a sua fé. Aleluias! Então veja que a herança que Deus tem nos dado, ela realmente está acima de qualquer coisa. O profeta diz que quando a velha mãe dele estava morrendo, e então o profeta foi até ela e disse: mamãe, você está segura para partir e encontrar com Deus? E ela disse: Billy, eu estou preparada. E o profeta volta e diz assim: se ela tivesse deixado para mim uma herança, tivesse deixado uma mansão do tamanho do quarteirão todo, não seria nada diante da herança que ela me deixou, do prazer que ela me deixou em dizer: eu estou preparada. Então essa é a maior herança, é você ter Deus no teu coração. Por isso, irmãos, eu digo isso a vocês, não há lugar para mágoas em nós. Não há lugar para ressentimentos em nós, porque Deus tem nos dado algo muito além de tudo isso. O cristão, ele não se abala por essas coisas. Quando a Bíblia diz, na oração do Pai Nosso,
Pai, perdoa assim como nós perdoamos. É assim que nós agimos. Você não tem lugar para guardar mágoa, para não sendo nem necessário, o dia que você estiver partindo, alguém chegar do teu lado e dizer assim: olha, há alguma mágoa em seu coração? Porque se há mágoa, Deus não pode te perdoar. E aí como que você vai encontrar com Deus? Por isso é importante nós realmente, irmãos, valorizar o que Deus tem nos dado, amar a todos, perdoar, orar. Hoje pela manhã o profeta diz assim, nós lemos aqui, ele diz: quando alguém fala mal de você, se você tem aquela mola central dentro do teu espírito, essa mola central que é o Espírito Santo, o profeta diz: você toma aquele fardo da atitude da pessoa que te falou mal, põe sobre os teus ombros e carrega até o Monte Calvário, e de lá você ora por aquela pessoa. É isso. Não deixe para se livrar das mágoas depois que estiver na beira da morte. E se você parte subitamente? Esteja preparado para realmente ser um possuidor dessa herança, que não haja nenhum empecilho que te impeça de tocar, de ter acesso à herança eterna que Deus tem nos dado. Amando, e Paulo diz: no que depender de vós, tenhais paz com todos. Então veja, na mensagem Os Memoriais de Deus, testado pelo tempo, Mombrana fala de uma mulher que foi um memorial, mas um péssimo memorial. Por que um péssimo memorial? Porque a atitude dela concernente à palavra de Deus foi errada. Ela tinha por maior herança as coisas desta vida. Ela tinha por maior valor as vitrines, as vaidades. Quem era ela? A mulher de Ló. Olha o que o profeta diz: mas a senhora Ló se tornou muito mundana e se envolveu com as coisas do mundo. Que Deus livre todos nós, para que não venhamos nos envolver com as coisas desse mundo e perder a nossa herança. Se envolveu com as coisas do mundo. E que lição isso é para nós hoje, que podemos nos tornar de mentalidade tão mundana. E eu estou certo hoje de que a igreja toda está se tornando muito mundana. Agora, quem sabe a senhora Ló não tivesse essa intenção quando ela foi para lá. Ela pensou: eu vou ser só sociável. Isso aqui, irmãos, é para meditar. O profeta diz: a mulher de Ló não tinha intenção de ser mundana. Ela só disse: eu vou ser sociável. O que é ser sociável? Eu vou me adaptar com essas vizinhas, eu vou manter uma certa amizade. Cuidado, nós fomos chamados para sermos diferentes. Ah, mas então vamos ser, não cumprimentar, sermos inimigos. Não é isso. É você saber até onde você pode ir. Veja só, quem sabe o profeta diz, ela não tinha intenção quando ela foi para lá. Ela pensou: eu vou ser só sociável. Tudo bem ser sociável, disse o profeta, mas não se contagie com os hábitos do mundo, com o conselho daquela prima, daquele parente, daquele colega, daquele amigo ou daquela amiga. Não se contagie com os hábitos do mundo. Quando você for, vá como Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Eles propuseram em seus corações que não se contaminariam, não importando o que acontecesse. Não importava se o restante da igreja tinha se apostatado. O que aconteceu, eles decidiram em seus corações, e eles são um memorial hoje. E a senhora Ló representa um memorial. E quando Deus deu a ela a última mensagem da graça, quando Ele enviou aqueles anjos lá embaixo e lhes disse que, dentro de algumas horas, Sodoma e Gomorra seriam queimadas, contudo, ela não conseguia suportar a ideia de ter que abandonar a sua vida social para sair para o deserto e viver como Sara vivia lá no deserto. Tendo que usar roupas comuns das mulheres lá das planícies. Ela queria estar no luxo,
Seu esposo tinha se tornado um grande homem na cidade. Ele se sentava junto ao portão como juiz ou como prefeito da cidade, e ela queria essa ostentação. E ela não aguentava pensar que teria que desistir dessas coisas. E quando ela saiu com seu esposo da cidade, ela ficou olhando para trás, chorando e lamentando, porque teve que deixar aquilo para trás, por separar-se daquele tipo de morte. Jesus disse: aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno de arar. Que tipo de pessoa deveríamos ser? Aquele que lança a mão do arado e ainda que não regresse, mas somente se volta, quer dizer, não precisa voltar para o mundo, mas somente se volta para olhar. Se volta para olhar para trás, não é nem mesmo digno do arado. Não deveríamos manter nossos olhos e corações num só sentido? Não importa o que as pessoas façam, o que a igreja faça, o que o vizinho faça, o que qualquer outra pessoa venha fazer, mantenha o seu coração centrado no Calvário. Nem mesmo pare para olhar para trás. Não temos tempo para olhar para trás. E essa mulher, por causa do que ela fez, Deus fez um memorial para todas as outras que viriam para olhar para trás depois que aceitaram a Cristo como seu Salvador pessoal. Ela se tornou uma estátua de sal, e ela está lá até hoje. A estátua dela pode ser vista nos campos, uma mulher parada lá com a cabeça virada, olhando para trás, e ela está olhando para trás, por cima do ombro esquerdo, olhando para trás para os campos. O seu coração estava lá atrás, porque ela foi forçada a fazer isso. Foi isso que aconteceu, e muitas pessoas aceitam a Cristo dessa maneira hoje, porque eles saem do mundo sentindo-se como se tivessem sido forçados a fazê-lo. Aí que está o problema. Ela sentiu-se forçada a sair de Sodoma. Muitos saem do mundo, disse o profeta, sentindo-se como sendo forçado. Não deve ser dessa maneira. Se alguém sente-se dessa maneira, fale com Deus. Diga: Senhor, põe em mim um sentimento de prazer em te servir. Que eu não me sinta forçado em me vestir corretamente, que eu não me sinta forçado em agir como um cristão, que eu não me sinta forçado em falar a verdade, mas que eu possa fazer isso com um sentimento de alegria e prazer em meu coração, porque essa é a maior herança que Deus te deu, a herança de servi-lo, de representá-lo na terra, como um filho de Deus, amém? Veja só, e eles continuam saudosos e cobiçosos, e não vai demorar muito para eles retornarem. E eles são memoriais horríveis da graça de Deus, do amor de Deus demonstrado por eles. Assim eu digo hoje, irmãos, as coisas que você faz, ouça isso, as coisas que você faz, as palavras que você diz, como você trata o seu próximo e o que você faz em relação a Cristo será um memorial eterno. Você pode ter uma boa casa para deixar para seus filhos. Você pode estar trabalhando por algum patrimônio para deixar para seus filhos. Mas eu prefiro deixar para eles a palavra de Deus do que qualquer outra coisa. Essa é a maior herança que você pode deixar para os seus filhos. Não é dinheiro, não é estudo, não é nada desta vida, mas é deixar a palavra de Deus. Deixar o exemplo de um homem, de uma mulher que vive e viveu pela palavra de Cristo. Veja só, mas eu prefiro deixar para eles a palavra de Deus do que qualquer outra coisa. Essas casas vão desaparecer. Isso está perfeitamente bem, isso é bom. Não tenho nada contra isso, mas não faça essas coisas menores e deixe as grandes coisas por fazer. Porque a casa vai perecer e as pessoas vão perecer com ela, mas a palavra de Deus as ressuscitará no último dia e lhes dará vida eterna, imortal novamente.
E agora, para fazer uma declaração com esta palavra eterna de Deus, eu me lembro daquela velha canção que costumávamos a cantar aqui anos atrás. O tempo passa em breve transição, nada na terra permanecerá. Construa suas esperanças sobre coisas eternas, segure na mão imutável de Deus, quando a nossa jornada se findar. Se a Deus tivermos sido fiéis, lindo e brilhante nosso lar na glória, nossa alma raptada o verá. Quão melhor é poder olhar o sol se pondo. Olha, escuta isso. Quão melhor é poder olhar o sol se pondo quando suas veias estiverem gelando em seu corpo e seus filhos ao redor da cama, sabendo que temos um memorial construído lá. Querida, um dia desses papai vai encontrá-la do outro lado. Prefiro ter isto quando o médico diz: Billy, nada mais pode ser feito por você. Quando as veias estiverem gelando, teus queridos ao redor, você poder olhar e dizer: eu vou te encontrar do outro lado, eu estou indo na frente. Profetas, eu prefiro tudo isso do que qualquer outra coisa. E então olhar para minhas crianças e lhe dar um beijo de despedida e dizer: mas o papai não está morrendo, ele vai para um descanso, para um lugar. Amém? Disse alguém certa vez assim: o dia que vocês ouvirem a notícia dizendo fulano morreu, ele disse: não acreditem, eu só mudei para o andar de cima. Amém? Essa é a esperança, irmão. Essa é a herança. Não te alegra isso? Essa segurança, essa paz de saber, venha o que vier, nada temos que temer. Aleluias. Então olhar para minhas crianças e lhes dar um beijo de despedida e dizer: mas o papai não está morrendo, ele vai para um descanso, para um lugar. Pois quando este tabernáculo terrestre se desfizer, já terei outro esperando. Que memorial para falarmos dele. Prefiro dizer essas coisas aos meus filhos do que dizer: querida, eu tenho $1 milhão neste banco e $1 milhão naquele outro ali para você. Prefiro deixar este testemunho com a partida, deixar para trás pegadas na areia do tempo, pegadas que talvez outros navegando no solene mar da vida. Um irmão desamparado e náufrago, ao vê-las, recobre ânimo novamente. Sim, deixe-as como um memorial, seu testemunho. Deixe, igreja, como memorial o seu testemunho. Seu testemunho para os vizinhos, seu testemunho para a família. Que herança gloriosa! Que herança gloriosa Deus nos deu! E como nós lemos aqui para encerrar, no capítulo 11 de Hebreus, falando de Moisés, e vocês vê, diz assim, que pela fé, Moisés já nascido foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele, como um hebreu, quando descobriu que ele era um hebreu, ele saía naquela janela do palácio e olhava aquele povo miserável, escravo, sofrido, apanhando. E ele olhava e dizia assim: ali está um povo que tem uma herança que eu invejo. Faraó olhava e dizia: ali está um povo miserável, meus escravos. Mas Moisés olhava pela mesma janela e dizia: ali tem um povo que tem uma herança. E por certo, no início Moisés olhava e dizia: por que eu estou aqui no palácio? Eu gostaria de estar ali com eles. Eles têm uma promessa de uma terra que mana leite e mel. Eles têm a promessa de um Deus eterno, de uma vida que nunca terá fim. Mas de repente começou a brotar no coração de Moisés o seguinte: mas eu também posso fazer parte desse povo. Mas aí veio a questão: mas para isso eu tenho que abrir mão do que eu tenho. É a mesma coisa com você um dia.
Quando você viu que poderia, tinha a opção, tinha a alternativa de fazer parte de um povo que tem uma vida eterna. Aquilo te trouxe alegria, mas ao mesmo momento o diabo enviou um impacto dizendo: e agora? E como vai ficar tuas amizades? E como vai ficar as festas? E como vai ficar aquelas roupas que você gosta de usar? E como vai ficar a maquiagem? Como vai ficar isso? E como vai ficar aquilo outro? E como vai ficar o teu eu? Você ter que vir, pedir perdão para o seu marido, para a sua esposa, para o seu amigo, seu vizinho. Mas Moisés olhou e disse: não tem problema, isso aqui não é nada, isso aqui vai desaparecer um dia. Agora pense, irmão, se Moisés tivesse optado: não, eu estou na linha sucessória, eu serei o próximo faraó. Ele teria o brilho de uns 40 anos no governo, quem sabe, a honra de ser embalsamado, e os arqueólogos encontrarem ali uma múmia de um antigo faraó chamado Moisés, que não existia mais, que sua glória tinha acabado, seu reino tinha terminado e sua alma estava no inferno. De que adiantaria? Mas ele optou pela maior herança. Ele disse: eu considero tudo isso como nada, e eu vou ser como um desses desprezados. Você diz: bem, mas tudo bem, Moisés trocou ser um faraó para ser um profeta. Um profeta que teve glórias, que teve o poder de Deus sobre ele, e que teve o nome dele na Bíblia. Irmãos, isso nós sabemos hoje. Mas quando Moisés tomou essa decisão, ele não sabia dessas glórias que nós sabemos. Ele não sabia que um dia ele estaria sobre o Mar Vermelho e o mar se abrindo. Ele não sabia, ele somente olhou assim: ó, eu prefiro estar com esses desprezados do Senhor, sofrer com eles, amassar barro com eles e ter Deus como a minha herança. É isso, irmãos. Você acha que Deus chamou ele num canto e disse: Moisés, quer você trocar o reino do Egito, 40 anos, 50 anos de domínio, por uma vida comigo, onde você vai ser um profeta meu, você vai ter poder sobre você vai vencer esse reino, será maior do que ele? Não, Deus não disse isso. Mas ele, por fé, olhou e disse: é melhor estar com Deus do que estar aqui. É melhor viver na miséria e ter Deus como herança. É isso. Deus espera de nós isso, irmãos. Que nós possamos olhar e saber se é para flutuar ou afundar. O importante é estar com Deus. Estando com Ele, não importa se eu viva numa mansão ou numa choupana. O importante é ter Cristo comigo. Aleluias! Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado do filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riqueza o vitupério, quer dizer, o sofrimento. Ele teve, na hora, irmãos, da decisão, foi mostrado para ele o quê? O trono ou o sofrimento com Cristo? Foi isso. Não foi mostrado o trono ou a posição de um profeta. Mas a Bíblia diz assim: escolhendo ele antes ser maltratado com o povo de Deus por um pouco de tempo, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maior riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. É isso que Deus chama cada um de nós, a tomar essa posição por Cristo. Como vendo o invisível, mas sabendo, estou com Ele. Se for para ser desprezado, se for para ser criticado, não importa, eu estou com Cristo. Porque quando, irmãos, as pessoas não têm essa fé dessa maneira, eles rodam mediante as tentações, as pressões. Mas quando elas saem, como Moisés, assim, eu vou trocar a glória pelo sofrimento. Irmãos, aí pode vir o que venha,
nada vai abalar aquela fé. Por isso nós não vemos Jesus oferecendo vidas regaladas aqui, mas vemos Ele oferecendo o quê? Uma vida eterna depois. A recompensa no final. Durante o percurso, são muitas surpresas pelo caminho, mas nossos olhos estão olhando o final. Nossos olhos estão olhando a recompensa. Por isso, se você está passando por um momento, um vale escuro, não se preocupe. Teus olhos estão olhando para o invisível. Teus olhos estão olhando para a recompensa. É lá na frente, não é agora. Mesmo sabendo, irmãos, que Deus é tão bom, que mesmo assim, a vida nossa presente é muito mais gloriosa do que a vida presente do mundo ali fora. É maravilhoso, irmãos. Não tem como uma pessoa desejar não ser mais um cristão, a partir do momento que ela tem por revelação essa herança, que ela vê que isso é um privilégio, não é algo forçado, não é uma pressão vinda da família, não é uma pressão vinda dos pais, não é uma pressão vinda do ministério, não é uma pressão vinda do medo do inferno, não, mas é um privilégio saber, eu fui escolhido. Como dizia o pastor Weber para os jovens ali no Rio de Janeiro, ele disse, o dia que eu fui salvo, milhões se perderam. Você já parou para pensar nisso? O dia que você, irmão Sebastião, foi salvo, aquele dia que Deus tocou em seu coração, e você diz, eu aceito Jesus como meu Salvador, naquele mesmo dia, milhões se perderam. Irmão Reinaldo, no dia que você foi salvo, no dia que eu fui salvo, milhões se perderam. Que privilégio para mim ter sido escolhido. Essa é a maior herança, irmãos. Não é os bens dessa terra, não é os prazeres que o mundo oferece. Jovens, não é o brilho que o mundo mostra através da internet, através das festas, através das orgias. Não, a maior herança é Cristo em você, Cristo em vós, esperança de glória. É disso que nós descansamos. É isso que nos faz, irmãos, andar realmente de cabeça erguida. Vamos nos colocar de pé.